Você já cogitou possuir tudo de melhor e excelente? Fama, fortuna, eventos suntuosos e até imóveis que lembram palacetes? Agora imagine isso. Despertar num amanhecer e observar tudo dissipando-se pelos dedos? Parece trama de telenovela, mas ocorre na realidade, com diversas estrelas do Brasil que no auge viviam como monarcas e soberanas e atualmente enfrentam a dura realidade de quem perdeu absolutamente tudo. Neste registro audiovisual, você vai descortinar os relatos de 8 personalidades femininas brasileiras que alcançaram o cume da fama e da riqueza, mas acabaram vendo o próprio destino mudar radicalmente. Mulheres que habitaram em coberturas de milhões desfilaram em passarelas do mundo, foram rostos de revistas e até protagonizaram em grandes obras seriadas. Contudo, como uma torre de cartas, tudo ruiu. Débitos, viciações, escândalos e até quadros de abatimento e problemas psíquicos. E não creia que estas narrativas são apenas de quem teve subtraídos bens materiais. Não. Elas igualmente perderam amigos, ocasiões favoráveis e até a própria honra de um abrigo. Algumas chegaram a dormir ao relento ou a realizar limpezas para liquidar as contas. E veja que estamos discorrendo de quem já foi referida como beleza e ídola pela mídia nacional. Mas calma, pois no fecho há ainda um exemplo de revolução pessoal que vai te deixar boquiaberto. Então já aproveite para marcar o gostei no vídeo e expressar aqui abaixo: você pensa que riqueza e notoriedade são garantias de alegria? Ou são apenas miragens que desaparecem velozmente? Venha comigo, pois a primeira história já se inicia com uma artista, que foi Miss Brasil, reluziu em folhetins. E hoje, bem, agora o existir dela é bem diverso do que muitos supõem. Vera Fischer, somente de escutar este título, muita gente já associa a formosura, charme e capacidade. Ela foi Miss Brasil em 1969. Brilhou em dramas que ficaram na memória da época, como Elos Familiares, O Duplicado e Rota das Índias, e certamente passou anos de opulência que qualquer um almejaria. Vera residia em uma cobertura de 240 quadrados metros no Leblon, o distrito mais dispendioso do Rio, estimada em quase 6 milhões de reais. Automóveis luxuosos na garagem, festividades efervescentes, jornadas internacionais. Um cotidiano de película, mas o que parecia impecável começou a desmoronar. Questões íntimas pesaram, dependência química, ligações tumultuadas e a exigência de sempre ser a principal estrela terminaram afetando seu fulgor. Aos poucos, Vera foi se distanciando dos focos de atenção e também dos negócios de grande porte. O numerário, que antes parecia infinito, passou a esgotar, sem mais papéis permanentes em novelas e sem o ritmo acelerado de antes. Ela percebeu a cobertura milionária se tornar um peso. O viver no Leblon ficou demasiado caro. Compartilhou em entrevista a solução: negociar o apartamento dos sonhos e procurar um ambiente mais humilde para morar. Hoje, Vera Fischer mora em um apartamento reduzido e, conforme ela própria declara, executa tudo sozinha. Limpa a casa, cozinha, lava as vestimentas, sem serviçais, sem luxo, apenas sua própria energia para recuperar. Ela já confidenciou que não sou abastada,
e que subsiste de participações em obras de teatro e da pensão artística. É intrigante pensar que a mulher que caminhava em tapetes rubros atualmente tem um estilo de vida bem mais simples, mas não menos honrado. E se você achou a história da Vera Fischer espantosa, aguarde até ver a seguinte, porque agora iremos apresentar o caso de uma modelo e musa dos anos 90, que após estar cercada de ostentação e flashes, perdeu tudo e chegou a pernoitar na rua. E o pior, ela mesma reconhece que viveu demais de fachada e ficou desprovida de qualquer coisa. Nos anos 90, Cristina Mortágua era símbolo de sensualidade e potência, musa de capas de revistas como Playboy e Sexy. Evidência nos desfiles de carnaval, presença assegurada nos programas de televisão mais procurados do Brasil. Ela detinha tudo: riqueza, notoriedade e um padrão de existência de causar inveja. Além do brilho nas passarelas, Cristina igualmente investia em empreendimentos pessoais, como um centro de estética que prometia deixá-la ainda mais rica. Mas por trás de toda esta imagem de mulher poderosa, as circunstâncias começaram a dar errado. Um evento constrangedor de agressão contra seu próprio herdeiro. E até uma delegada de polícia, em 2011, ganhou destaque nacional e pôs em discussão a figura pública de Cristina. A partir daquele momento, o viver dela tornou-se um redemoinho. Dívidas se acumularam, o abatimento dominou e, como ela própria confessou, todo o luxo que possuía virou cinzas. Em 2023, Cristina surpreendeu o Brasil ao admitir nas mídias sociais que estava sem moradia. "Não tenho onde residir", escreveu. Revelou que já não possuía mais nada. Sem imóvel próprio, sem capital reservado, sem ocupação. Dependia de abrigos de familiares ou da generosidade de amigos para não ficar definitivamente na rua. E ainda pior, narrou que passava por um estado depressivo profundo e que já não tinha energia nem para combater. A mulher, que um dia foi ícone de ostentação, admitiu: "Vivi muito de aparência. E hoje estou vazia." Uma descida violenta que demonstra como, por vezes, a ilusão de vitória esconde dificuldades que ninguém enxerga. E se a história da Cristina já é de chocar, a próxima vai te deixar perplexo, porque agora vamos mencionar uma mulher que também era símbolo de glamour nos anos 90, mas que, sem acordos e com um filho para cuidar, foi dormir em postos de combustível e até ingressando no mundo da prostituição para sobreviver. Mantenha a calma, pois segue o relato de Regininha Poltergeist. Regininha Poltergeist, ou Regina de Oliveira Soares, foi uma verdadeira referência dos anos 90. Ela começou como bailarina de dança clássica, mas rapidamente se tornou ícone de erotismo e provocação. Seus shows, ao lado de falsos, fósforos e capas de revistas masculinas, fizeram dela um nome potente na cultura popular brasileira. Ela era a rainha absoluta em celebrações populares e parecia ter o mundo em suas mãos. Mas tudo se alterou quando a maternidade se apresentou. Regininha abandonou os palcos para zelar pelo filho, mas não encontrou chances para continuar a brilhar. Sem ligações fixas, as dívidas iniciaram a aumentar. Em desespero, ela chegou a gravar 4 filmes para adultos na tentativa de equilibrar as finanças. Contudo, mesmo assim, não funcionou. Regininha revelou que, em um momento de extrema angústia, apelou à prostituição para abater o sustento do filho e conseguir se livrar de um relacionamento abusivo. A mulher, que já foi chamada de diva pelos meios de comunicação, passou a viver de trabalhos temporários e ajuda de amigos. Em 2021,
ela desabafou nas redes sociais que estava sem recursos e que chegou a dormir em um posto de gasolina no Rio de Janeiro, implorando por auxílio a qualquer indivíduo que pudesse estender a mão. Eu ganhei muito dinheiro no apogeu, mas não soube economizar, confessou. Atualmente, Regininha vive uma vida de crença e suporte ocasional de quem ainda tem fé que ela pode reverter a situação. Um relato de grandes tombos e, quem sabe, de expectativa de recomeçar. E se este relato já é doloroso, o próximo é ainda mais chocante. Agora vamos falar de uma mulher que nasceu no seio da fama, herdeira de duas lendas da música, mas que hoje trabalha lavando utensílios para quitar as despesas. Você vai conhecer o exemplo de Aretha Marcos. Aretha Marcos veio ao mundo no berço da música nacional. Filha dos cantores Vanusa e Antônio Marcos. Parecia estar destinada a vencer. Na infância, já cativava o Brasil em programas como Pirilim Pim Pim e Plankt Plakt Zuna na Globo. Tudo indicava que seu porvir seria um triunfo tão imenso quanto o de seus pais. Mas o que parecia um conto de encantamento, rapidamente se mostrou um terror. Em entrevistas, Aretha narrou que foi vítima de exploração de sua imagem e até de violência psicológica desde pequena. A menina que brilhava nas telas terminou crescendo com cicatrizes profundas e sem chances reais para converter aquele princípio promissor em uma trajetória estável. Na idade adulta, devido à ausência de contratos fixos e com a glória de criança já distante, Aretha se viu cada vez mais impelida a subsistir. E foi então que tomou uma atitude audaciosa. Para arcar com as contas, começou a atuar como faxineira e lavadora de pratos em um estabelecimento alimentício. É digno, é honesto e eu não tenho débitos com ninguém, ressaltou em entrevistas, expondo uma força interior que poucos conhecem. Atualmente, Aretha vive de salário modesto e não possui patrimônio. Ela própria diz que não solicita mais apoio a ninguém e não incomoda ninguém, e consegue manter sua própria dignidade através do emprego honesto. Uma mulher que viu a suntuosidade e a glória de perto, mas que agora vive com o mínimo e mesmo assim levanta a cabeça com orgulho. E se o relato dela já nos emociona, o próximo caso ultrapassa, porque agora vamos abordar uma modelo internacional que desfilou para marcas de renome, que surgiu em revistas em todo o mundo, mas que acabou residindo nas ruas e internada em clínica psiquiátrica. Esta é a saga de Heloísa Fontes. Heloísa Fontes parecia ter o mundo aos seus pés. Ainda muito jovem, assinou acordos com as maiores marcas de moda do planeta, desfilou para Dolce e Gabbana, ilustrou capas de revistas como Elle e Glamour, morou na Barra da Tijuca e participava de festas glamourosas e campanhas de alto nível. A brasileira que virou fenômeno internacional, mas o destino dela sofreu uma reviravolta drástica. Em 2019, durante um trabalho em Nova York, Heloísa teve um episódio psicológico que mudou tudo. Ela regressou ao Brasil desorientada, sem rumo e sem o fulgor que antes encantava as passarelas. Sua vida se transformou em um verdadeiro drama. Foi vista perambulando pelas favelas do Rio, desaparecendo por várias semanas e até sendo encontrada dormindo em calçadas. Em 2020, a modelo foi localizada no Morro do Cantagalo, descalça e completamente confusa. O que um dia foi esplendor e sucesso virou abandono e carência. Heloísa perdeu todos os bens que possuía: acordos, amigos, saúde e até sua própria identidade de modelo de elite. Hoje, aos 26 anos,
Heloísa encontra-se internada no Instituto Municipal Felipe Pinel, onde recebe tratamento psiquiátrico. Não possui mais nenhum bem ou salário fixo e depende do apoio dos médicos e do sustento da família para tentar reerguer sua existência. Uma queda dolorosa para alguém que um dia desfilou sob os holofotes do mundo. E se você pensa que esta história já é de partir o coração, preste atenção porque o próximo caso mostra que, em certos momentos, mesmo quem tinha uma carreira sólida pode ver tudo desmoronar e ainda lutar para ressurgir. Venha comigo, porque agora vamos discorrer sobre Nargara Tureta, a atriz que se tornou docente de teatro para sobreviver. Nargara Tureta é um nome que muitos brasileiros recordam com apreço. Ela iniciou ainda criança, encantando nas telas. E por muitos anos foi presença constante em folhetins da Globo e em programas de dança, como Domingão do Faustão. Não teve mansões, como outras artistas, mas viveu de forma estável, com acordos que garantiam o básico e o anseio de continuar a progredir. Contudo, a estabilidade ficou para trás quando sua trajetória sofreu uma virada inesperada. Após deixar a Globo em 1998, Nargara perdeu o plano de saúde e observou as dívidas se acumularem. A mãe dela adoeceu. Os gastos aumentaram vertiginosamente. E, de repente, a artista que brilhava em cena se viu submersa em empréstimos e contas que pareciam não ter fim. Em 2014, Nargara confessou que devia cerca de R$ 50 mil, pediu ajuda a amigos famosos. E até Glória Pires chegou a levar alimentos para ela. O viver mudou completamente. Sem casa própria. Esse, morando de aluguel. Nagiara necessitou dar aulas de atuação e fazer dublagem para subsistir. E mesmo assim, nunca cessou de lutar, nem de sonhar. Hoje, ela compartilha que se considera uma fênix que renasceu das cinzas, mesmo sem opulência, encontrou força para escrever seu próprio relato. Lançou em 2024 o livro A Reinvenção, Altos e Baixos do Meu Cotidiano, onde expõe sem medo das quedas e das conquistas. Uma mulher que demonstra que talento e bravura podem superar as piores tempestades. E se você considera esta história marcante, a próxima vai te impressionar ainda mais, porque agora vamos falar de Rita Cadillac, a eterna chacrete, que precisou solicitar auxílio emergencial de R$ 600. E hoje subsiste de pequenos eventos. Uma dura lição sobre como até quem parecia indestrutível no palco pode sentir o peso da derrota. Rita Cadillac é um nome que não precisa de apresentações. Nos anos 70, ela brilhou nos palcos ao lado de Chacrinha, tornou-se símbolo de erotismo e, por décadas, foi sinônimo de festa e música no Brasil. Mas a vida não é um programa de auditório perpétuo. E o que Rita vivenciou nos últimos anos prova isso como ninguém. Mesmo com décadas de glória, shows e participações especiais, Rita Cadillac, ela viu tudo se modificar durante a pandemia de Covid-19. Sem público, sem eventos e sem trabalho. Ela se viu pela primeira vez em muito tempo com as dívidas à porta e sem saber de onde obter o dinheiro. Foi então que tomou uma atitude que jamais imaginou. Pediu o benefício emergencial de R$ 600 do governo. A artista revelou que, mesmo com vergonha, necessitava comer, pagar o aluguel e continuar a viver. Nem toda artista é rica, desabafou. Nos períodos áureos, Rita morava em casas próprias, desfilava em carros de luxo e até participou de filmes adultos no exterior, um mercado que pagava remunerações altíssimas.
e que por um período assegurou o sustento dela. Mas tudo isso permaneceu no passado. Hoje, Rita Cadillac vive de aluguel e subsiste de pequenos eventos, shows simples e até trabalhos extras em pizzarias para auxiliar amigos. Ela conta que precisou se remodelar. Vende pizza, canta, dança e faz o possível para seguir adiante. A gente se ajusta, disse ela. Uma prova de que o brilho de outrora não garante o futuro. E que até quem teve muito destaque pode precisar de um apoio para não cair. E se você achou esta história notável, fique até o final, porque ainda temos mais um nome para encerrar esta lista. Uma lista que demonstra que no Brasil, nem sempre quem tem muito consegue manter tudo. Agora vamos falar de um último exemplo que envolve perdas enormes e mostra o impacto de uma vida de luxo que virou pó. Depois de ouvir estas narrativas, é impossível não se questionar: será que dinheiro e fama são realmente equivalentes à felicidade? Vimos atrizes que reluziram na TV, modelos que desfilaram para o mundo todo, musas que pareciam intocáveis. Todas elas, em algum momento, viveram como verdadeiras milionárias. Mas a vida, com suas transformações, mostrou que nada é certo. Da suntuosidade de coberturas milionárias à realidade de realizar faxina para subsistir. Das passarelas internacionais ao asfalto quente das ruas do Rio. Das luzes do palco aos bicos para pagar aluguel. Estas mulheres provaram de maneira dura e impressionante que a fama é um castelo de cartas que cai ao menor sopro e que só quem tem determinação e resiliência consegue erguer a cabeça para recomeçar. E agora, quero saber de você, destas histórias que compartilhamos hoje, qual foi a que mais te impactou? Você acredita que teria coragem de recomeçar do zero? Ou que aguentaria viver uma vida totalmente diferente da que sempre sonhou? Deixe qual uma, ou aqui embaixo nos comentários, sua perspectiva e aproveite para dar aquela força. Deixe o gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, porque ainda vamos trazer muitas outras narrativas como estas de ostentação, de perdas e de recomeços que desafiam qualquer roteiro de novela. Até a próxima!